Fala galerinha, tudo bem com vocês? E muitas saudades, hein? Vamos lá então. O assunto de hoje é bem simples, bem tranquilo de se tratar, tá? É a parte sobre figuras semelhantes. O que é uma figura semelhante? Quando a gente fala sobre figuras semelhantes, muita gente acaba ficando até confuso. Uma figura semelhante... Calma aí, vamos começar. Figuras semelhantes são figuras que têm a mesma forma e estrutura quando a gente reduz a figura, tá? E ela mantém a estrutura dela. Então, basicamente, pensa assim, ó, nós temos um carro aqui, tá? Que tem 8 centímetros por 7 centímetros, certo? Dentro desse quadrado aqui, né? Desse retângulozinho de papel, ok? Bom, embaixo nós temos o mesmo carro mantendo as mesmas proporções, tá? E dentro das proporções dele, nós temos aqui 4 por 3 centímetros e meio, tá? Então, esta relação aqui é uma relação bem simples. Por quê? Porque a gente fez o quê? Nós reduzimos esse carro, tá? Mantendo todas as proporções dele num papel menor, tá? Perceba que a relação de proporcionalidade de A para B vale 8 por 4, no caso, 8 por 4 e 7 por 3,5, certo? Ou seja, base com base, lado com lado, ok? Então, para a gente simplificar, fica lá 8 quartos, certo? Essa relação a gente obtém sabendo que a figura de cima ela é o dobro da figura de baixo. Olha lá, 8 é o dobro de 4, 7 é o dobro de 3,5, né? Ou seja, é de 2 para 1, tá? Significa que a fração de 2 para 1 é a razão de proporcionalidade que nós temos aqui. Ou seja, a figura de baixo é a metade da figura de cima, ok? Isso, é claro, é uma relação de semelhança. São figuras semelhantes, tá? Com proporções diferentes. Sabe quando a gente vai comprar, por exemplo, um action figure e o pessoal fala assim, esse action figure é proporção de 2 para 1, né? Quer dizer que tem estátuas, por exemplo, né, aquelas estátuas de bonecos. Vou pegar uma aqui para que vocês possam visualizar rapidamente. Por exemplo, aí eu derrubo tudo, né? Por exemplo, o Hulk, né? Eu tenho um Hulk aqui que é do tamanho do pé do Hulk, que seria real, né? Real, aspas, que aparece no cinema, ok? Então, este Hulk, por exemplo, ele tem uma proporção, ele é de 1 para 10, certo? Quer dizer que eu teria que ter 10 de altura dele. Claro que o tamanho do Hulk vai variar de filme para filme, de história em quadrinho para história em quadrinho, mas isso é para que vocês tenham uma ideia. Existe uma relação de proporção. Isso é claro para todos os personagens, da mesma forma como eu tenho, por exemplo, um pequeno Batman, que é uma proporção muito menor, tá? Então, essa proporção na estrutura é o que vai, por exemplo, que você tenha objetos que são maiores ou menores em reducionismo, no caso, né? A gente vai reduzir eles até que eles tenham um tamanho adequado, tá? Vamos lá? Então, ó, vamos ver os exemplos a seguir, tá? No exemplo A, ele fala assim, é possível perceber que a figura 4, esta figura aqui, é a ampliação da figura 3. Então, você pode, por exemplo, fazer uma figura menor e depois ir ampliando essa figura utilizando a mesma estrutura. O que você consegue perceber? Olha só, a base aqui é 2, aqui é 4, certo? Então, aqui ele dobrou essa relação. Se ele dobra essa relação de base, quer dizer que tudo na figura vai ser dobrado. Então, ele vai ter a lateral dobrada, ó, aumentou para 4, e o triângulo que tem altura 2, ele vai ter altura 4, assim como a base dele também fica com 4. Ó. Ele é a mesma figura, só que ampliada, tá bom? A mesma coisa acontece para cá. Só que, é claro, aqui eu reduzi até os quadradinhos, tá? Os quadradinhos acabam tendo, ó, quase metade do tamanho, tá? Então, nesse caso aqui, a ampliação ela acontece dessa forma. A mesma coisa acontece para pinturas. A gente consegue visualizar elementos menores, escondidos, muito pequenos em uma pintura, tá? Tendo como base a ampliação. Quando você amplia, por exemplo, essa pintura, você consegue ver que lá no espelho, que está no fundo da pintura, ele fez uma visão invertida. Seria a visão de quem estivesse olhando de lá para cá, tá? Então, ó, é como se o espelho realmente estivesse funcionando. O pintor teve esse detalhe de fazer um objeto bem pequeno em que ele consegue visualizar as duas figuras que aparecem na imagem, tá? Só que de outro ponto de vista. Beleza?
Lembrando que ó, essa pintura tem 82 centímetros por 60 centímetros. É uma pintura relativamente pequena. Então ele teve o capricho de fazer o outro ponto de vista da figura, né? Usando uma relação de proporção. Tudo que está aparecendo na imagem, ele fez proporcional e pequenininho, bem no fundo da imagem. Tá bom? Vamos lá? Ó, semelhança aqui, por exemplo, eu posso fazer da figura 10, por exemplo, a figura 8, a 7 e a 9. E a mesma coisa no caminho contrário. Então, se eu for ampliando essa figura, eu vou usando a relação. Por exemplo, ó, na figura 7, eu tenho 4 por 3. Aqui é 2 por 1,5. A 7 é o dobro da figura 9, tá? E olha que legal. A 8, ela tem 4 por 3. Ela é igual e ela é semelhante também, ok? A figura 10, nesse caso aqui elas são congruentes, tá? Na figura 10, nós temos ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 3 vezes o valor aqui. Logo, eu vou ter 3 vezes o valor aqui também. Se aqui é 1,5, 3 vezes 1,5 dá 4,5. 1, 2, 3, 4 e meio aqui, ó, tá? Então, é só você ter a estrutura de saber que tudo que cresce, ele cresce para todos os lados. Então, se você estica, por exemplo, vocês já devem ter feito isso no Paint, por exemplo, quando vocês vão colar uma imagem e tentar ampliar, ele sempre permite que você estique a figura de lado ou a figura na altura, no caso, né? Mas se você fizer isso, a figura fica deformada, ela não fica com a mesma estrutura, né? Com as mesmas proporções iniciais. Você altera a proporção da figura, tá bom? Galerinha, meu muito obrigado. Um beijo no coração de todos, tá? Tudo de maravilhoso. Tenham calma, tudo vai passar. E em breve estaremos aí em sala de aula de novo, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.